Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Vamos falar de Rick e Morty, mais especificamente do Rick, e mais especificamente do nosso Rick, que é o Rick C-137, que é o que a gente acompanha, né? Tem vários Ricks pelo multiverso. A gente vai falar do Rick C-137. Eu sabia que o Rick tinha um probleminha de cabeça, que ele não era muito bom das ideias. Só que depois que eu vi o episódio mais recente ali, né, dessa nova temporada, que é um episódio em que ele mesmo desativa as memórias dele, você deve estar lembrando de qual episódio que é, eu percebi que o cara tem muito mais do que um problema de cabeça. Ele tem um problema de um vazio por dentro. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Primeiro, eu vou me dar o trabalho de chover no molhado e afirmar o óbvio. O Rick Sanchez é um gênio. Não tem tecnologia no mundo que ele não possa desbravar, entender, dissecar e fazer a tecnologia reversa. Não tem coisa que ele não possa fazer. Se ele quiser criar literalmente clones de si mesmo em ad infinito, ele vai criar. Se ele não viu uma tecnologia, ele nunca viu, não conhece, mas ele achou ela foda, ele vai escanear ela e aprender como é que ela é fabricada e até desmontar aquela tecnologia mesmo sem nunca ter visto. Ele é um gênio. Ele é um dos camaradas mais crânio que tem na série inteira. Claro, dentro da curva finita central. Mas ainda assim, ele é um dos caras mais crânio que tem. Pensa só, qual o superpoder do Rick? Inteligência. Ele é um dos caras mais inteligentes. Ele pode criar uma tecnologia do zero, mesmo que ele pegue gravetos. Mas qual é o principal ponto fraco do Rick? A própria inteligência. Pera aí, João, você entrou em contradição. Não, não entrei. Eu vou explicar para você. Quando você é muito inteligente, que é o caso do Rick, ele é inteligente ao extremo. Ele é inteligente ao extremo. Ele consegue entender como o universo funciona em uma escala cósmica, em uma proporção de quantidades infinitas, a ponto de ele conhecer o que a gente chama de conceito de Ricks e entender que ele não é o único Rick Sanchez no universo. O Rick C-137 é só mais um Rick, é só mais um número. Existe um conselho de Ricks, um número infinito de Rick Sanchez por aí, e todos eles dotados de uma inteligência muito grande. E isso, esse nível de consciência, um nível de consciência que você se entende que você não é um indivíduo específico, que você não é exclusivo, que você não é único, é um certo ponto de deterioração, porque ele entende que a única forma da sua própria existência é as suas escolhas, ou seja, ele teve um número X de escolhas e como consequência daquelas escolhas, aquele Rick, o Rick C-137, existe da maneira como conhecemos. Existem outros infinitos Ricks com a mesma capacidade cognitiva que ele, com o mesmo nível de inteligência, que existem por escolhas diferentes, mas que são variáveis do mesmo nível de escolha. É o conceito básico de multiverso. E o nosso amigo Rick Sanchez, no caso, o Rick C-137, ele não só tem o conhecimento de que ele não é único, né, porque ele entendeu que ele não é único, ele é apenas um acidente estatístico, ele é uma variável de possibilidades estatísticas, ele é ad infinito entre muitos Ricks. Então ele já entendeu que ele é uma possibilidade estatística, ele já entendeu como o universo funciona em átomos e até em escala de massa infinita, ou seja, ele consegue entender a compreensão cósmica, escalas cósmicas, entre viagens interdimensionais, dimensões até que os seres humanos, muitas vezes, são domesticáveis. Dimensões que cachorros são inteligentes. O cara conseguiu criar uma máquina a ponto de criar um colapso, de criar uma raça inteligente de cães. Então, tipo assim, ele tem uma compreensão do universo que nem eu, nem você temos. Ele tem um nível de inteligência fora da caixa, fora da curva. Ele compreende átomos, tudo para ele é uma escala, tudo para ele tem um porquê, tudo para ele é científico. E isso é muito bom, porque ele sabe resolver qualquer tipo de problema. Mas também é muito ruim, porque nada tem significado. Rick é um vazio, nada importa. Por que nada importa? Porque ele é só uma variável. Ele é só uma variável, o universo é uma variável. Uma maçã que cai do pé depende da gravidade. A gravidade é estudada e tem uma variável. As coisas cósmicas do universo que eu e você não entendemos, ele entende. Tudo para ele são números, tudo para ele é variável, tudo para ele é 0 e 1. Então nada importa. Se tudo é uma possibilidade infinita de variáveis, e se você existe infinitos de você, você também não é importante. Você também é descartável. Não interessa o quanto você seja inteligente, você não é especial. Você é só uma variável. Então ele mesmo se vê como uma variável descartável.
como algo que pode ser substituído, como algo que é apenas um ínfimo decimal que existe. Ele existe por uma lacuna do destino. Só por isso. Por causa do nível de compreensão que ele tem, né, compreensão, no caso do universo, na escala cósmica das coisas simples da vida, trabalhar, pagar contas, tirar um dia de folga, beber com os amigos, não faz sentido. Porque para ele é só uma mera causalidade. Ele é só mais um Rick no universo. Então, para ele ter uma folga, para ele, tipo, relaxar, para ele desestressar, ele literalmente tira a memória dele, ele literalmente apaga a própria memória e cria uma outra pessoa para viver em outro universo. Essa outra pessoa com um nível de inteligência comum, com o nível de inteligência que eu e você temos. Para ter aqueles amigos de bar, os amigos de copo, aquelas coisas tranquilas que eu e você podemos ter e que o Rick não pode. Não é porque ele não pode no sentido de não dá para ele ter. Dá, mas não faz sentido para ele. Então ele tira a memória dele mesmo, vira um ser amnésico para poder ter esses momentos mais leves. Porque no estado em que ele está, no Rick C-137 como conhecemos, não faz nenhum sentido. Essas coisas, vamos dizer assim, comuns e prazerosas da vida, tipo jogar um boliche, para ele não faz sentido. O Rick, ele quer ser um cara sozinho, ele quer ser um cara solitário, porque ele perdeu a única coisa que mantinha ele no eixo humano, que era sua esposa. Quando a sua Beth e a sua esposa morreram, ele perdeu a única coisa do seu eixo humano. Então ele realmente quer ser um cara sozinho, ele quer ser um gênio solitário, ele quer bancar o gênio louco. Só que ele não consegue, porque ele busca, de uma forma inerente e subconsciente, a própria humanidade, que no fim das contas ele não quer perder. E para ele não perder a humanidade, ele vive e convive com uma família Smith, com uma Beth, com o Rick, com o Jerry, com o próprio Maury. E ele, de certa forma, se importa com eles. Embora ele não goste de se importar e deteste o fato de que ele se importa, mas ele se importa. Vamos nos basear na relação mais próxima que ele tem, que é com o Maury. O fato dele se importar com o Maury, para ele, é muito esquisito. É como você levar um copo de plástico para a festa do rei do camarote, nas palavras do próprio Rick. Mas ele acaba se envolvendo e se importando. Ele preserva o Maury. Ele tenta salvar o Maury. Ele preserva a vida do Maury, mesmo sabendo que ele pode substituir o Maury por outro Maury. Mas ele não quer substituir. Ele quer ficar com o Maury dele. Ele quer manter o Maury vivo e bem. Ele não quer trocar o Maury. Ele pode trocar o Maury porque existem infinitos Maurys, até mais do que os próprios Ricks. Só que ele não quer trocar. Para ele, o Maury dele é único. Tanto que o Maury dele é a senha de segurança dele. Isso foi mostrado nos episódios recentes. E ele é o único Rick que tem isso, que transformou o Maury na própria senha. Para o Rick C-137, que é o Rick que a gente acompanha, se manter perto de um Maury, se manter perto de uma família Smith é a única forma de chegar mais perto de um senso comum, de uma realidade comum que ele consegue. E como eu disse, ele odeia se importar com esse fato, mas ele acaba se importando. O vazio de ficar sozinho, de ser o único gênio na sala, o vazio de ser o cara que não liga para nada é tão grande que mesmo ele não ligando para nada, mesmo ele entendendo que dentro das leis universais e cósmicas ele é só um caso de aleatoriedade entre os muitos multiversos e que aqueles ali da família Smith também são casos de aleatoriedade, ele se importa com eles, de um jeito distorcido, mas se importa. Porque para ele, mesmo que seja ruim se importar, mesmo que ele deteste se importar, é melhor se importar do que suportar a solidão da genialidade, o vazio da própria genialidade, o vazio da essência da genialidade. A forma de operar do Rick, operar no sentido universal da coisa, é a única que ele conhece, tá? A única que ele conhece, que é baseado em ciência. O cara é um cientista, é genial, então é a única que ele conhece. Quando as coisas perdem o sentido, quando ele entra em um vazio, a única forma que ele conhece é encontrar um significado para a própria essência através do controle absoluto. Então ele usa tecnologia, usa redirecionamento dimensional, usa o que ele puder
para restabelecer o controle, porque embora o universo seja caótico e sem sentido, ele ainda quer tentar sentir que controla algumas peças do tabuleiro, sentir que ainda tem algum controle, porque ele entende que o universo é caótico e sem sentido, que não interessa o que ele faça, ele é só mais um Rick. Ele entende que ele é só mais um Rick, ele é só o C-137 de infinitos Ricks que existem. Ele entende que aquele Mori é só mais um Mori, que aquela Beth é só mais uma Beth, que aquele Jerry é inútil e sem importância. Mas ele quer mantê-los por perto para ter uma humanidade e para ter um mínimo de controle sobre as peças do tabuleiro. Já que tudo é caos, eu vou tentar controlar pelo menos o meu universo. É a teoria da entropia do caos, sabe? Onde nada se importa, que tudo já está jogado ao alento. É basicamente isso. Só que o Rick tem consciência de que isso é real. E ele literalmente detesta essa consciência. E porque ele tem essa consciência, nada importa. E isso torna ele um cara genial, que conhece de tudo, desde matéria atômica a matéria subatômica, mas também torna ele um cara triste. Um cara que está o tempo todo com cara de borocochô, bebendo, para tentar passar os dias. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.